Porque é bom dia mesmo, né? O time, de fato, jogou muito bem no primeiro tempo. Eu concordo com você que a vantagem podia ser maior para a gente ir para Recife. Mas também fizemos 2 gols, também não é para desconsiderar a vantagem. E teve uma queda de rendimento no segundo tempo que não tinha razão de ter caído. Acho que a gente tinha como a gente continuar acelerando o jogo. Em relação às novas opções, é muito bom contar com os jogadores. O Pedro, a gente antecipou um pouco a reestreia dele pelo Fluminense. E foi até para ele, o Johnny sair machucado, ele ia entrar uns 20, 25 minutos, mas pelo fato dele ter jogado aí mais do que isso, uns 40 minutos, acho, sei lá, não sei nem quanto que ele jogou, 40, né? Para ele acho que foi muito bom, para readquirir no ritmo, então nesse sentido foi muito bom para o Pedro. O Léo Arthur é uma opção que a gente tem, o próprio Evandro, como você disse. Então para o Campeonato Brasileiro o time vai ficando mais robusto. Diniz, bom dia. Bom dia. Você falou de uma queda de ritmo no segundo tempo. Eu queria te perguntar se fazer 3 substituições por problemas físicos, a gente viu que o Ayrton e o Johnny Gans saíram por problemas físicos, interferiram nessa queda de rendimento, tem alguma ligação? E também que a gente viu que o pai do Everaldo deu uma entrevista falando que o jogador já está certo com o Corinthians. Segundo ele, dia 18 de maio, ele está indo para o Corinthians. Se você já está ciente dessa situação e, caso você já esteja ciente, como você planeja a utilização do Everaldo até esse dia 18 de maio? O Everaldo, quando estiver aqui jogando, ele é um jogador que está sendo muito importante para mim. O Everaldo não tem nada acertado. Quando a gente conversou com ele, todo mundo sabe da sondagem do Corinthians, como sabia da sondagem do Cruzeiro. O importante é que quando ele estiver aqui, ele está produzindo e está vestindo a camisa do Fluminense da maneira correta. Não é um jogador que está fazendo o corpo mole, está todo dia para treinar. Eu não tenho nada a me queixar do Everaldo no que ele tem feito aqui pelo Fluminense. Outra pergunta qual era? Sim. O time, quando tem aquele tipo de ritmo e de volume que teve no primeiro tempo, tem uma coisa aqui de um certo entrosamento. A gente tem pouco tempo para treinar, vocês sabem disso, e então a gente deu uma carga a mais de treino tático para esses jogadores. Então era normal a gente cair um pouco com tantas ausências, porque era um ritmo que a gente estava os jogadores estavam bem e muito sincronizados nos movimentos, a troca de passes, o ritmo dos passes, acelerando na hora certa. Só que a gente não podia ter mantido um pouco mais, mesmo com as trocas. Eu acho que a gente caiu um pouco mais do que deveria. Isso. Aqui, à sua direita, à sua esquerda. Diniz, em relação à atuação no primeiro tempo, você julga que talvez tenha sido a melhor atuação do Fluminense até aqui sob o seu comando? Claro que os adversários são diferentes. Santa Cruz não está, por exemplo, na Série A, mas de qualquer forma acho que o Fluminense exerceu um domínio sobre o adversário que a gente talvez não tenha visto da maneira como aconteceu até aqui. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu concordo com você. O primeiro tempo foi o melhor tempo que a gente fez no ano. A gente teve um volume muito grande de situações de gol, marcou muito forte. O Santa Cruz praticamente não passou, não teve chance nenhuma de finalizar a gol com perigo real. Então o time, além de jogar bem, ele estava com a marcação muito ajustada. Os jogadores estavam muito sincronizados, tanto para atacar como para recuperar a bola rapidamente. Então, certamente foi a melhor atuação do Fluminense no primeiro tempo. Fernando, boa noite. Boa noite. Falando ainda um pouquinho mais sobre o Pedro, né? O Fluminense teve que reaprender a jogar sem o Pedro, ele que foi um jogador muito importante no ano passado e volta agora com você. O que você está preparando para ele daqui para frente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais dele dessa partida. Ele que não fez gol, a torcida, todo momento que ele tocava na bola, a torcida, né, vibrava. O que você está preparando e uma análise sobre o Pedro nesse jogo? A análise do Pedro no jogo, acho que ele, pelo tempo que ele estava parado, ele foi bem, foi muito bem. A gente antecipou a volta dele. A programação inicial era do Pedro voltar a jogar só no Brasileiro. Ele se colocou à disposição e, conversando com todos os envolvidos, departamento médico, pessoal da fisiologia e departamento físico, a gente achou que poderia antecipar a volta. Ele estava muito disponível. E eu acho que foi muito bom. O fato mais importante dele ter voltado e ter se sentido bem. E jogou quase que um tempo inteiro. E eu não estou preparando nada especial para o Pedro. O Pedro não precisa de preparo especial. Ele é um jogador muito acima da média, jogador nível de seleção brasileira.
Então a gente tem só que dar um tempo, ter um pouco de paciência para ele voltar a se sentir bem jogando de novo. Isso aí vai levar alguns jogos. A gente não tem que precipitar a avaliação para o Pedro voltar a jogar tudo aquilo que ele estava jogando no momento que ele machucou. Mas eu confio muito que ele vai voltar e acho que é até melhor do que quando ele se lesionou. Diniz, aqui atrás. Depois falar dessa pergunta do Pedro. Fernando Diniz, depois da vitória do Fluminense 2-0 contra o Santa Cruz. Agora vamos lá.